E agora a gente recebe o pastor Ayrton Killer. Pastor, muito obrigado por dedicar um tempinho em meio a tantas reuniões para conversar com a gente aqui. Que bom que deu certo. Estou feliz de estar com você e com cada telespectador da Novo Tempo também. Pastor, o senhor se torna presidente da divisão sul-americana, ou seja, da Igreja Adventista em toda a América do Sul, em 2006. O senhor é o presidente eleito da divisão sul-americana mais jovem em 2006 de toda a história, né? Eu ouvi que parece que de todas as divisões ou não, só da divisão sul-americana. Olha, eu nunca parei para fazer uma pesquisa sobre isso, mas na época que eu fui eleito, a informação que a Igreja Mundial me deu é que eu era o presidente mais novo a ser eleito da igreja, desde que Tiago White foi eleito presidente da Igreja Mundial. Até me pediram para fazer a capa de uma revista mundial da igreja, colocaram lá a foto, fizeram a notícia. Então eu nunca pesquisei, porque para mim, na verdade, essa não foi uma questão tão relevante. Como eu era muito novo, quanto mais esse aspecto fosse exaltado, menos confiança as pessoas teriam em alguém com tão pouca experiência. Então eu nunca me detive, mas creio que essa informação é verdadeira. O senhor tinha 38 anos, certo? 38 anos. O senhor estava falando sobre confiança para mim. Esse aspecto de ser jovem e ter sido eleito, foi uma grande dificuldade ou não? Foi uma coisa tranquila? Eu acho que teve o lado da dificuldade e o lado da facilidade. Primeiro, o da facilidade é que eu entrei nessa função sem saber nada. E você pode aprender a coisa pelo lado certo. Então eu me dediquei, orei muito a Deus e eu dizia às pessoas que me perguntavam sobre a idade, eu dizia, gente, eu sou novo, nunca havia sido presidente da igreja em nenhuma outra área, foi uma experiência nova. Então, quanto menor a minha capacidade, quanto menor o meu conhecimento, maior será a minha dependência de Deus. E isso me ajudou a aprender direto de Deus, a aprender da maneira certa. Agora, é um desafio, porque a igreja tem muitos procedimentos, a igreja tem muitas áreas de ação e todas elas eram novas. Eu precisava responder sobre todas elas ao mesmo tempo, imediatamente, porque não tem um período de 1 ano, de 2 anos, para você aprender e depois começar a liderar. Você foi eleito e no outro dia as pessoas já lhe pedem uma opinião sobre um tema que você nunca viu. Mas Deus é grande e eu diria a você, muito do que aconteceu comigo foi um milagre que humanamente eu não poderia realizar. Não havia como, pelo tempo, pela experiência, pelo conhecimento, mas Deus fez a obra por mim, em mim e através de mim. Portanto, eu reconheço que a minha idade foi uma oportunidade para Deus dizer, esqueça o homem, porque quem está fazendo a obra sou eu. E muita coisa já foi acontecendo imediatamente, como o senhor disse. O projeto de evangelismo integrado, por exemplo, era algo que já existia. Mas o senhor conseguiu sistematizar, conseguiu concretizar com o que a gente conhece como Impacto Esperança. Os nossos telespectadores conhecem muito bem esse termo, Impacto Esperança. As pessoas em toda a América do Sul distribuindo livros ao mesmo tempo, o mesmo título. A minha pergunta é a seguinte, sobre Impacto Esperança, mesmo num território onde existem tantos países, tantas culturas diferentes, fazer algo integrado, todo mundo tendo essa distribuição conjunta, ainda assim é importante, mesmo com tanta diversidade? Não tenha dúvida. Primeiro, eu só queria reforçar o que você disse, essa ideia de evangelismo integrado, ela já existia. E foi uma ideia dada por Deus. E eu pensei, poxa, por que temos que mudar o que já vem dando certo? Nós temos é que melhorar aquilo que já vem sendo feito. E aí surgiu essa ideia. Evangelismo integrado só existe se realmente houver integração. E integração só existe quando há um catalisador, algo que puxa tudo para a integração. E nós pensamos, por que não usar a missão como integração? E para usar a missão, nada melhor do que fazer um projeto. Eu sempre digo um projeto simples, um projeto ao mesmo tempo grande e relevante. E aí nasceu o Impacto Esperança. Eu diria a você que apesar das diferentes culturas, mais do que nunca esse projeto é necessário. E vou repetir algumas coisas que eu tenho dito sempre por aí. Um projeto como esse, ele não é relevante só pelos livros que a gente entrega. Isso é uma parte muito bonita dele e necessária é a nossa missão. Porém, o mais bonito é ver a igreja falando a mesma língua, a igreja defendendo o mesmo tema, a igreja alimentando uma mesma visão. E esse sentimento afeta todas as outras áreas da igreja. Então, o evangelismo integrado, o Impacto Esperança, hoje é muito bom para cumprir a missão, mas ele tornou um catalisador de toda uma unidade da igreja, que nos facilita a resolver problemas, que nos ajuda a crescer em várias outras áreas, não apenas na missão. Hoje, mais do que nunca, é importante manter esse projeto, porque ele é o pilar dessa unidade e, através da unidade, Deus tem feito muito pela igreja no nosso continente. Uma outra marca que desde o início do seu ministério como presidente da divisão ficou muito forte é o slogan Esperança.
já existia, né? A gente tinha o Hope Channel, a rádio era a voz da esperança, a televisão o canal da esperança, mas o senhor colocou a esperança em todos os membros da Igreja Adventista. Cada membro passou a comunicar a esperança, a divulgar esse slogan. Ele ainda cala muito fundo no seu coração? Ah, cala, não tenha dúvida, no meu e acho que no da igreja. Nós não cansamos da palavra, porque essa é a nossa mensagem. Se nós queríamos ter um projeto integrado, a marca tinha que ser integrada também. E marca, isso muda de tempos em tempos, mas a palavra, a essência, ela tem que refletir aquilo que a gente sente. Esperança é um sentimento que a sociedade busca. Esperança resume a mensagem da volta de Cristo que nós somos chamados a pregar. E esperança é uma marca que nós podemos usar para nos identificar. E eu acho que essa palavra hoje cumpre cada um desses requisitos. E eu diria a você, por mais que nós estejamos repetindo a palavra, para mim, a repetição tem feito com que ela fique cada vez mais forte e mais necessária na nossa caminhada. Quando as pessoas nos conhecerem como Canal da Esperança, Rádio da Esperança, Livro da Esperança, Projeto da Esperança, naturalmente elas vão conhecer um pouco mais da mensagem que nós temos a pregar. A marca é só para ajudar a levar mais forte a mensagem. Pastor, vamos falar sobre 2010. O senhor é reeleito presidente da Divisão Sul-Americana. O senhor não foi eleito em 2005 na Conferência Geral, mas com a aposentadoria do antigo presidente, o senhor foi nomeado. É uma emoção diferente? O que tem de diferente ser eleito presidente de uma divisão num evento como esse em que a gente está vivendo agora? Bom, em 2005 a igreja teve uma assembleia como essa e eu era líder da área de jovens da igreja para a América do Sul. Então eu tive um pedacinho dessa alegria ao ser eleito aqui para cuidar dessa área de jovens. Ou fui reeleito porque eu já estava na função. Então é uma emoção bonita, menor, mas muito bonita. Agora, quando eu fui eleito por um grupo menor de pessoas lá em Brasília, onde fica a sede da igreja para a América do Sul. É uma emoção, foi uma coisa nova para mim. Agora, quando você vem a uma reunião como essa, com mais de 2.500 delegados do mundo inteiro, e você vê um grupo muito maior reafirmando sua liderança, e quando você vê a Igreja Mundial levantando os cartõezinhos amarelos que se usava naquela época para votar... Hoje é diferente? Hoje é diferente, mas quase 3.000 pessoas levantando os cartõezinhos, você sente aquilo ali já não como uma eleição, mas como uma unção, como algo maior de Deus dizendo assim, siga em frente, porque eu estou com você. É uma reafirmação do seu ministério, da sua liderança e da sua dependência. Então, há sim uma emoção mais especial, maior, quando você participa de uma eleição num ambiente como esse. Esse período em que o senhor é presidente da divisão, 2010 até aqui, houve um avanço enorme na área da tecnologia, principalmente nos instrumentos de comunicação para divulgar a esperança. Em 2006, quando o senhor foi eleito, começou a planejar as coisas, isso era algo que o senhor tinha como um alvo? Ou as coisas foram acontecendo e um passo após outro a gente tem a comunicação como temos hoje? Wagner, eu dizia naquela época que comunicação era uma área estratégica, porque comunicação facilita a apresentação da mensagem e leva a mensagem onde a gente não tem ideia que ela pode chegar. Então, isso era um sonho, era um conceito, mas o crescimento que nós temos hoje, eu não conseguia imaginar naquela época. As coisas aconteceram muito mais rápido, de maneira muito maior do que eu poderia prever. Eu apenas queria usar mais a comunicação na pregação do Evangelho. E comunicação podia ser Novo Tempo, podia ser internet, podia ser material impresso. Então a gente tinha um sonho assim muito mais abrangente, mais aberto, e Deus foi conduzindo as coisas de uma outra forma. Hoje eu diria para você, elas são muito, mas muito maiores do que eu podia imaginar. E para mim, essa é uma prova de que Deus estava por trás disso. Porque se ficasse apenas na minha mão ou na minha liderança, as coisas talvez seriam menores do que elas são. Mas foi a mão de Deus que nos impulsionou para chegar onde nós chegamos. Ele queria que fosse assim. Agora, o interessante é que o senhor tem uma boa visão de comunicação, porque eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, de que uma das profissões que o senhor cogitou ter, na época que estava decidindo, é ser jornalista, é isso mesmo? Isso. Quando eu fui fazer a matrícula para o vestibular, eu pensei assim, bom, eu vou fazer para teologia, mas e se eu não passar no vestibular para teologia? Eu me sinto chamado, mas tem uma aprovação aí. Então, assim, eu vou ter uma segunda opção numa outra universidade, que não era a mesma, para comunicação social, com ênfase em jornalismo. E aí eu fiz primeiro em teologia. Quando eu fui aprovado em teologia, eu já nem apareci mais para fazer o outro vestibular. Mas para mim, era a segunda opção. Se Deus não me abrisse a porta para ser um pastor, eu ia tentar de alguma forma ser um comunicador e exercer o ministério numa outra área.
Inclusive, foi no seu período como presidente que as redes sociais tomaram essa proporção que elas têm hoje. O senhor é o primeiro presidente da divisão sul-americana a usar as redes sociais, a responder pessoalmente a membro da igreja ou coisa do tipo. Foi uma decisão tranquila entrar nas redes sociais? O senhor parou para pensar, será que eu devo estar, será que eu não devo? Como é que eu devo proceder? Como é que foi esse pensamento? Bom, primeiro é o seguinte, o sentimento da gente era, onde Deus abriu uma porta, nós temos que entrar. Quando eu fui eleito, rede social era algo que eu acho que nem existia, porque eu não tinha conhecimento do uso das redes sociais. E de repente elas foram aparecendo e tomando força, e o sentimento é esse, é uma porta aberta, o povo está lá, se o povo está lá, nós temos que ministrar a palavra lá, tem que ter gente nossa pregando o evangelho ali. Então nós fomos aproveitando as portas que foram se abrindo. Primeiro era o Facebook, veio o Twitter e hoje nós temos uma gama de redes sociais e a igreja está em todas elas. Agora, o meu caso, ele foi totalmente atípico. Eu não queria entrar como pessoa, porque o meu tempo é muito apertado e eu pensava, eu vou criar uma linha direta de comunicação e eu não tenho como atender a quantidade de pessoas que podem me buscar. Então, eu não iria entrar. A igreja teria o seu papel. Só que simplesmente alguém criou um perfil para mim no Twitter e começou a colocar mensagens em meu nome. E alguém me informou, pastor, você sabe que você tem um perfil e estão colocando coisas em seu nome? E eu pedi à nossa equipe de comunicação que procurasse essa pessoa, pedindo que ela não publicasse nada em meu nome, porque ela não estava autorizada. Claro. E a pessoa disse, olha, sabe por que eu fiz isso? Porque ele tem que entrar. E antes que outro fizesse isso, eu procurei tomar o nome dele e reservar espaço para ele. Então diga para ele o seguinte, se ele começar a colocar, eu paro de colocar e entrego o perfil para ele. E foi isso que aconteceu. A pessoa abriu o perfil por mim, ela começou a usar em meu nome e me criou uma situação. Ou eu pegava esse perfil e começava a colocar alguma coisa, ou alguém ia colocar em meu lugar. E o resultado é que hoje tem aí, acho que 46 mil pessoas que acompanham esse perfil no Twitter. E para mim, é uma oportunidade de ser pastor para uma igreja de mais de 40 mil pessoas, mas nasceu de forma totalmente impensada. É Deus que vai guiando tudo isso, né? Com certeza. E quando a gente fala em redes sociais, a gente acaba pensando no nosso público mais jovem. E a Igreja Adventista, na América do Sul, se eu não me engano, o dado é de que a gente tem mais de 60% dos nossos membros entre os jovens, ou o que a gente considera... Quase 60%. Quase exato. 60%. Uhum. O que a gente considera abaixo dos 35 anos. 35 anos, né? Exato. Qual é o segredo, pastor, para uma igreja que no mundo tem tantas dificuldades para conseguir atrair o público jovem e na América do Sul, tantos membros jovens? Ter uma igreja jovem é um privilégio, é um desafio, porque a juventude é exigente. O pessoal mais maduro se adapta mais fácil com uma igreja dentro de uma rotina, de um padrão. A juventude quer coisas novas todo o tempo, uma dinâmica que não é fácil manter. Agora, a minha percepção é que apesar dos desafios que nós temos com a juventude, porque nós ainda não superamos esses desafios, mas a igreja na América do Sul se comunica bem com o jovem. A igreja na América do Sul é dinâmica e o jovem se sente identificado com o dinamismo da igreja. A igreja na América do Sul dá espaço para o jovem liderar e basta ir a uma igreja adventista e você vai ver a quantidade de jovens líderes, não apenas da área de jovens, mas de outros departamentos e até do ancianato, que é a liderança maior voluntária que a igreja tem. E mais do que isso, se você parar para olhar o nosso ministério adventista na América do Sul, possivelmente o índice será maior de pastores jovens do que de jovens que são membros da igreja. Mais 60% dos nossos pastores têm menos de 35 anos de idade. Então é natural que o jovem vá a uma igreja, vê o líder principal, mais ou menos na faixa etária que ele tem, ele se identifica com aquele lugar. Existe uma identificação, claro. E nós temos projetos como igreja relevantes, grandes, e jovens querem bandeira. Jovens não querem fazer parte de um movimento insignificante, pequeno, mesquinho, escondido. E quando a igreja vai para as ruas e faz algo grande, o jovem diz, esse é o meu povo. Aqui eu me identifico. Essa causa é a mesma que eu defendo. Então, eu creio que nós temos uma abordagem interessante. Nós somos muito fortes nas redes sociais, nós somos muito fortes no YouTube, nós somos muito fortes nessa área de televisão, de rádio, e esses são os meios que a juventude está conectada. Agora, é claro, nós nos comunicamos bem com os jovens, mas o nosso desafio ainda é fortalecer a caminhada desses jovens. Nós ainda temos desafios para não apenas criar uma comunicação, mas criar uma vida espiritual sólida para esses jovens que fazem parte da igreja, e nós estamos muito preocupados com isso. Uma das metas da igreja no próximo período administrativo de 5 anos é investir pesado no que nós estamos chamando de novas gerações, que pode ser desde criança, adolescente e jovem, abordagens diferentes, mas nós queremos intensificar o nosso trabalho nessa direção, porque o futuro da igreja depende do investimento que nós fizermos na qualidade dessa nova geração. Vamos bem, mas ainda temos muito que melhorar.
Uma outra vez que eu conversei com o senhor citou uma frase de Pitágoras, se eu não me engano, que lhe impacta muito, né? Vamos investir na criança hoje para não ter custos. Pitágoras dizia assim, eduquem as crianças e não será preciso punir os homens. E aí por isso que nós temos educação, clubes de desbravadores, de aventureiros, e queremos fortalecer ainda mais essa área, porque eu creio que uma juventude, uma adolescência bem preparada é uma igreja sólida para os dias que virão pela frente na nossa caminhada. Pastor, a gente tem a igreja dividida em 13 divisões no nosso planeta. Qual que é o papel de um presidente de uma divisão? Bom, em primeiro lugar, o presidente de uma divisão, que é essa extensão da Igreja Mundial num continente, é ser um vice-presidente da Igreja Mundial. Eu tenho 2 títulos e 2 cargos. Eu sou líder da Igreja para a América do Sul e, ao mesmo tempo, um vice-presidente da Igreja Mundial para cuidar desse território. E o papel desse presidente e do escritório continental da Igreja é tomar a visão e o projeto da Igreja Mundial e adaptá-lo e torná-lo atraente, prático para aquela região do mundo. A Igreja Mundial sabe que se eles têm um projeto, se existe uma visão, uma abordagem, e ela nasce nos Estados Unidos, onde é a sede mundial da igreja, o formato é próprio para a América do Norte, mas não vai alcançar alguém na Bolívia, não vai alcançar alguém na Índia. Então, esses escritórios continentais tomam as ideias principais e mantêm a unidade da igreja no formato local. E o meu papel é ser a principal ponte entre esses dois lados, o continente e a liderança mundial. Pastor, se a gente voltar no tempo, ano a ano, passando aí por cada um, chegar em 2006, olhando para trás, todo esse período, qual é o sentimento? É um sentimento de missão cumprida? É um sentimento de dedicação integral, porque eu sou um indivíduo exigente comigo mesmo e eu quero sempre mais e melhor. E para que eu reconheça que a missão está cumprida, eu acho que eu me contentaria com o que nós temos e eu tenho um sentimento muito claro que Deus tem dias melhores adiante de nós. Então, o meu sentimento hoje é de dedicação integral. Desde que a igreja me escolheu, sendo jovem, nunca tendo sido líder, presidente da igreja em nenhum setor, com um caminho desconhecido. Eu lembro que naquela época, quando terminaram as reuniões que me escolheram, eu pedi a palavra e disse, gente, eu quero fazer um pedido a vocês para que vocês, como Abraão, saiam da zona de conforto onde vocês estão, ao eleger um presidente novo e venham comigo por um caminho que nem eu conheço, nem vocês conhecem. Mas venham na confiança de que esse caminho vai nos levar à terra prometida. Foi assim com Abraão. Ele foi confiando em Deus e Deus o levou para lá. E eu os desafiei naquela época a confiarem que Deus poderia usar a gente nessa caminhada. E de lá para cá, as rugas cresceram, o cabelo branqueou, as noites de sono foram menores. Eu fiz tudo o que Deus me deu condições de fazer. Eu olho para trás e não sinto que devia ter feito algo que não fiz, que me acomodei quando não podia ter me acomodado, não. Eu dediquei minha vida, minhas finanças, meu tempo, minha família, minha saúde, integralmente por essa causa. Esse hoje é o meu sentimento. Creio que comigo ou com outro líder, a igreja ainda tem muitas conquistas a fazer até que a gente possa dizer missão cumprida. Pastor, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter conversado aqui com a gente e que Deus continue abençoando o seu ministério e que o Senhor continue cada dia consagrando a sua vida a Deus e o servindo como foi até aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Wagner.